Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Laís Mendes. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como é a estrutura de um grupo sectário. Se você quer saber mais sobre isso, fica aqui, bora pro vídeo. Então, gente, hoje eu vou começar falando para vocês como que funciona mais ou menos esse sistema. Por quê? Uma seita, ela é pensada para facilitar o controle daquele grupo de pessoas que vai aderir àquele ideal e manipulá-los. Não foi diferente da minha experiência. Quando você entra nesse ambiente, né, você se sente atraído. Porque a primeira sensação que você tem, a primeira percepção que você tem é que aquele grupo é tudo o que você buscava. Então, eu achei que era um grupo muito amoroso, a proposta era realmente essa. Um convívio maravilhoso entre os irmãos, um ideal lindo. E na prática, você vai passando o dia, a convivência com os irmãos, ou a falta dela. Você vai vendo que as coisas não são como foram, vamos dizer assim, prometidas. Você se sente amado, você se sente pertence daquele lugar. Normalmente, eles falam isso, né? Que você encontrou sua família, encontrou seu lugar no mundo. São palavras muito fortes desde o início. Mesmo quando você se sente assim, escalou humano, se sente bem recebido, sempre tem palavras muito fortes. Então, isso tem que ficar gravado na cabeça de vocês. Porque normalmente eles fazem esse jogo de palavras que mexe com o seu emocional, causando uma coisa que eu já expliquei em algum vídeo, que é assim, aqui tá a sua mente e aqui tá a informação que vai chegar nesse grupo manipulador. Eles vão derramar isso aqui e não, o que acontece normalmente? A gente tem que digerir isso. A gente tem que raciocinar, pensar sobre. Mas eles têm um jogo de palavras tão forte, tão emocional, que eles jogam e isso aqui, você nem raciocina, ele simplesmente cai no seu coração, cai no seu emocional. E aí começa, né, uma espécie de cegueira mesmo. Daí você pode cair no fanatismo, pode até idolatrar a pessoa, né, admirar em extremo, enfim. Voltando, nós temos normalmente uma pessoa que é o líder, é a pessoa que vai mandar, é a pessoa que tá à frente. E essa pessoa, ela é divinizada. Nós, a pessoa que entra naquele grupo, ela enxerga essa pessoa de uma forma admirável. Mas você admira tanto, tanto, tanto que ela se torna a sua meta, o seu ideal. E se você não toma cuidado, você desvia o foco, né? No meu caso, que era o evangelho de Cristo, que era o meu foco do evangelho, e você acaba focando naquela pessoa, naquele ser humano. E de repente você já não enxerga ele como ser humano. Como eu falei, você diviniza. Ele se torna uma pessoa como se fosse imortal. Você não enxerga ele como mortal, como uma pessoa com defeitos. Nesse sentido que eu digo que eu uso o termo mortal. Então, normalmente essa pessoa, ela tem a última palavra sobre tudo. E é inquestionável. Ela se apresenta como representante de Deus. O que é um representante de Deus? É uma pessoa que fala diretamente com Deus. E normalmente ela vai estar falando aquilo o tempo todo, né? Algo que se fala uma vez e para. Isso faz parte também desses sistemas. Sempre, sempre se repete para que fique bem guardado na mente da pessoa e para que aquilo facilite para ela o trabalhar na mente de cada um daqueles membros. Então, ela vai dizer, né? Pelo menos no meu grupo era assim, que era um grupo religioso, mas a seita não só está limitada a grupo religioso, né? Então, o que acontece? Ela dizia que tinha uma vida de oração muito intensa. E aí ela ia contando e contando, já ia criando aquele imaginário na sua cabeça, né? De que tinha uma vida assim com Deus e que Deus falava com ela. E parecia que Deus faltava entrar na sala e ela veio conversar um papo como eu tô aqui, sabe? Me vendo como se fosse isso, vendo o próprio Cristo. E passava pra gente, falava mesmo, que aquilo que eles iam viver no grupo, que nós íamos viver, tudo passava por ela. Ou seja, o meio que Deus ia usar para conversar com a gente era ela. A gente era incentivada a ter uma vida de oração. Era sim. Só que tinha uma barreira. Nós não podíamos ir muito além. Então, normalmente, se pregava que a gente era muito frágil, então a gente tinha que duvidar de nós mesmos o tempo todo. E isso levava você ao extremo tão grande que você chegava a um ponto de nem ter mais autoestima. De tanto que você se negava, de tanto que você se olhava como mal, do tanto que você negava seus próprios sonhos, porque tudo era ruim. Era assim, sabe? Era coisas muito opostas, assim, muito 8 ou 80. Isso não é legal. Por que que só tem que existir dois lados? Sabe? Por que que só pode ser ou isso ou aquilo? Então era muito assim. E normalmente as seitas são desse jeito. Ou eu sou muito ruim,
e a fundadora muito boa. Então era isso que acontecia. E a palavra dela, gente, ela batia o martelo. Então, tipo, poderiam surgir opiniões. E então era engraçado, porque tinha reunião, grupo, formação. E aí alguém ia dar uma opinião. Aí ela falava, eu tenho que rezar. Deus ia falar com ela. Ou então ela mesma ia lá e falava, batia o martelo em X coisa. E a gente não podia questionar. Por quê? Porque Deus falava com ela. Deus não falava com a gente. E se falava, naquele momento, a palavra final não ia ser nossa. Porque ela era a fundadora, o meio que Deus usava. Então, e passava também uma imagem de que Deus falava com ela de tal forma que ela tinha um conhecimento maior. Estava muito, muito, muito acima da gente. A régua dela era aqui em cima. Então, era como se qualquer coisa que ela falasse fosse irrefutável. Você não poderia refutar nada, nada tinha como dar errado, nada que saísse daquela boca poderia ser errado, porque era o próprio Deus que falava com ela. Então você imagina, vocês conseguem imaginar o que é isso na cabeça de uma pessoa? Você não questiona. E aí começam os sofrimentos, né? Mas continuando aqui, ela normalmente você não pode questionar. E aí, se você questiona, porque é algo natural nosso, né? Isso acontecia muito dentro da obra, pelo menos comigo. E aí você começa a se condenar, porque você não pode, nada pode partir de você. Tudo que vem de você é mal, inclusive isso. E isso era algo muito pregado, gente, o tempo todo. Não era pregado só o Cristo, o amor de Cristo, era também. Mas isso era muito mais forte, sabe? Era muito mais forte você viver as regras da seita do que o próprio evangelho. Isso era muito mais forte, sabe? Porque eles colocavam isso como condição, inclusive, para o seguimento de Cristo, que era não questionar, que era duvidar do seu racional, sabe? Se você racionaliza demais. Aí ela já falava, quem faz isso, quem tem X comportamento é rebelde, quem tem X comportamento são aqueles que não têm um chamado, e quem tem que não, né? Então, era algo natural, só que ela já tinha o discurso pronto. E isso ia acontecer, né? Ela sabia que isso ia acontecer. E se não sabe, gente, porque muitas vezes isso acontece. A pessoa não tem conhecimento de que aquilo não aceita. Mas ela aprende e ela reproduz, entendeu? Isso pode acontecer também. Mas é isso. Então, ela era inquestionável, sabe? Se você questionava, você estava desobedecendo ao próprio Deus, então por isso você era reprovado. Até publicamente, aí poderia chegar ao extremo de você ser questionado publicamente. E era coisas terríveis, assim, de você ser humilhado mesmo, sabe? E você tá exposto o tempo todo. Bom, abaixo dessa fundadora, tinham pessoas muito próximas a ela. E essas pessoas eram como se fossem os olhos dela. Por quê? Ela é uma pessoa só, ela não dava conta de tanta gente. Então, tinha que ter as pessoas abaixo para que pudesse tomar conta daquela multidão. Então, ela era separada por grupo. Cada grupo tinha um coordenador. Na minha configuração era assim, mas normalmente em todas as seitas vai ter uma forma de controle, mesmo que não seja por equipe. Mas sempre vai ter alguém responsável por pastorear um grupinho. E a base dessa pirâmide, que eu chamo de pirâmide, é a massa, né? A grande massa. A massa de manobra, que literalmente é isso, porque eles fazem o que querem. E nós servíamos simplesmente para servir e para ser obedientes e ganharíamos no final um trunfo, né? Que seria a nossa salvação. E quem estivesse naquele grupo e fosse fiel ao seu chamado, normalmente você só entra lá, você tendo certeza que você tem aquele chamado X, eles vão e confirmam também que você tem. Então, é muito difícil você se desvincular de um grupo desse, sabe? É como se só existisse eles de certo no mundo e tudo que não são eles não é tão legal. Então, literalmente são sectários, são melhores, é uma ideia assim acima. Então pregavam muito que o mundo, né, era mal, que as nossas famílias, a gente interpretava isso, que os nossos familiares não estavam no patamar deles. Então eu lembro que quando eu saía ou do grupo ou da casa de missão, que era a fraternidade que eu morava, eu via as coisas como cinza, de verdade, gente, não tinha brilho, a vida não tinha brilho, não tinha sentido nada. Nada, eu cheguei ao ponto de não fazer nada, de tipo assim, eu não tinha vida social, era só uma vida de rezar, rezar, rezar e tentar salvar minha alma a todo custo. Então isso é muito terrível, muito triste. Então, eles têm um jogo de palavras, né, que é pra mexer com o seu emocional. Então são palavras que vão mexer no seu emocional, vão cair
né? Vão te deixar sensível, vão te deixar com medo, vão te trazer culpa. Ou são palavras que são muito pesadas, sabe? Que são palavras assim, não vou dizer problemáticas, mas catastróficas. Isso. Palavras catastróficas, palavras pesadas. Tipo, eles falavam muito assim do inferno, da punição. Nós vamos ser punidos se não estivermos de acordo com a vontade de Deus. Se a gente tem um chamado e não responde, então você lá na frente pode se ferrar. Entendeu? Então, tipo assim, você vivia com estado de ansiedade o tempo todo. Que foi o meu caso, eu tive ansiedade eu fiquei assim num nível muito terrível, eu passava mal todo dia. Eu fiz exame e nada dava, né? Não tinha resultado nenhum. Aí foi quando eu descobri que era ansiedade, tive que ir pro psicólogo, mesmo morando na fraternidade. Eu fiquei muito mal, gente, eu fiquei muito mal. E até hoje eu lido com ansiedade. Então, tipo assim, tô sequelada até hoje e acho que vou levar isso aí até. Não tenho nem previsão, porque a ansiedade é uma coisa assim que ela vem, né? Eu tenho muitos gatilhos, então só aumentaram meus gatilhos. Outro ponto muito importante também dentro de uma seita eles controlam muito as informações, ou seja, você tem que se orientar apenas pelo material que eles davam. Então, no grupo que eu participava, tinha um calendário onde a gente tinha. Era anual, planejamento anual. A gente sabia o ano todo o que ia acontecer. Então, você tinha que se planejar, né? Sua rotina dentro daquilo. Tinha formações, então a gente era formado, né? Segundo a orientação da formadora, né, que Deus dava orientação para ela. Tinha a regra de vida, tinha tudo. E pra mim foi muito pior. Por quê? Porque eu morava na fraternidade. Então, chegou uma época que eu tava muito desesperada, assim, literalmente. Porque eu não tava entendendo. Tipo assim, eu tinha um chamado e eu fui morar lá. Só que eu não tava entendendo. Tipo, eu me perdi no meu chamado. Eles falaram uma coisa, quando eu entrei lá era outra coisa. Aí eu falei, meu Deus, como assim, cara? Como assim? Então eu comecei a buscar informações fora. Livros. Gente, nem era livro, vamos dizer assim, que não fosse religioso, era livro religioso. Eu lembro que a irmã, que é a madre, ela chegou e falou: Você não vai ler mais nada, você tá proibida. E ela também era como a fundadora, sabe? Tipo, Deus e Jesus falava com ela, era ainda pior ainda. E aí, é, ela me proibiu de ler qualquer livro, me proibiu, ela pegou, eu lembro que eu levei pra minha cela, né? Que é tipo um quarto, o quarto que eu tinha, meu lugar de oração, mas zero privacidade, normalmente é assim. É porque você abre mão, né? Você tem um voto. Eu não cheguei a fazer o voto porque era uma comunidade nova. Mas a gente já vivia nesse modelo de você a obediência, ou seja, você nega você e você tem uma pessoa ali que você vai ser obediente a ela. Só que eu não sabia que negar a si mesmo era negar a nossa própria essência, a nossa personalidade. E eu acho que aí é que entra o problema. Que eu adoeci literalmente. Então ela me proibiu de ler os livros, me proibiu de pesquisar qualquer coisa, tipo canção nova e tal. Que ela falou que eu já tava ficando um lelé. Eu já tava mesmo, porque hoje eu entendo por quê. Naquela época eu me culpava porque eles faziam esse jogo de palavras. E aqui eu não quero dizer que eu não errei e tal. Eu tenho um histórico de autoritarismo na minha família. Então provavelmente eu repeti um ciclo. Mas eu jamais vou colocar a culpa na vítima, entendeu, gente? É um sistema, é errado e a vítima não tem culpa. Isso aqui tem que ser mudado. Aceita que precisa mudar, entendeu? O formato é que precisa mudar. E eles fazem isso também como forma de controle e manipulação. Por quê? Porque eles são contra o questionamento. Como eu falei pra vocês, você não pode questionar nada. Questionar é visto como algo mal, como algo dos não eleitos, sabe? Então você não poderia questionar. Eles já previam tudo e para cada coisa tinha uma resposta pronta. Não eram abertos ao senso crítico, de maneira alguma. Então, cada vez mais que passava, eu só adoecia. Porque era natural, a minha mente pensava, mano, é muito louco. É como se eu, gente, me perdesse de mim. Sabe, imagina aqui que eu tô aqui e cada lado meu vai indo pra um canto. Eu tava me desintegrando de mim mesma. Eu me despersonalizei em todos os sentidos. Até a minha própria razão, gente. Eu falava, meu Deus do céu, eu tô surtando. Porque como assim? Eu sabia que eu era um ser humano criado por Deus, que tinha uma razão dada por Deus. Só que eu não podia pensar, porque a madre falava que eu não podia. E ela representava Deus. Pensa que contradição e como aquilo me adoecia dia e noite, dia e noite. E tudo era recriminado, né? Tanto no grupo de leigos quanto na fraternidade. Na fraternidade, como por exemplo, o meu jeito de ser não era aprovado pela madre, né? Então, porque normalmente as irmãs são assim e tal. E eu era bem mais,
né, animada, extrovertida, não poderia, ela recriminava isso. Normalmente, pelo menos, eu não sei se isso é geral, mas no grupo que eu participava era muito comum que você criasse uma dependência total, não só emocional, mas uma dependência daquela pessoa. Total não, né? Porque senão entraria a vida financeira aí. E é o contrário, né? Em vez de eles te ajudar financeiramente, você que dá seu dinheiro, né? Enfim, essa dependência emocional acontecia porque, como eu falei, era um massa de manobra, a gente era a massa de manobra deles. E essa manobra acontecia, né? Manipulação, controle. E dentro desse controle, tava algo que parecia ser muito bom, muito seguro pra gente, que era você ter orientações diretas de Deus. Então tinha os aconselhamentos, as famosas direções espirituais. Só que você chegava lá, contava seus anseios, suas dores, então você tava com todas as suas sombras e luzes na mão deles. Então, eles aquilo que era positivo seu, eu não tô me referindo à fundadora e à madre, isso foi muito forte. É, não valorizavam aquilo que você tinha de positivo, por exemplo. Você não pode querer isso, sabe? Isso é muito demais, tem que ser humilde. Então, eles diminuíam você. E as suas sombras, eles caíam em cima matando também, que você tinha que melhorar. Então, era muita cobrança, era muita culpa, era muita sensação de eu tenho que alcançar essa régua aqui de santidade. Então, tudo, gente, todo o aconselhamento com a madre, como com a fundadora, era tudo muito específico. E eles usam muito de versículos bíblicos para poder manipular você. Usam um versículo bíblico que é real, que existe, que tem sentido, e ele desvirtua para que você obedeça, né? Já que é a palavra de Deus, e você vai ficar com medo, você vai achar que realmente eles estão falando a verdade, e você não vai questionar mais nada. Normalmente, essas coisas que acontecem, muitas outras coisas, mas é porque são muitas informações. Eu acho que o vídeo já tá ficando grande. Então, por hoje já chega. Se você gostou desse vídeo, clica, curte, comenta e compartilha. E se você não gostou, se tem alguma coisa a comentar, uma crítica construtiva, por favor, deixe aí, porque eu estou aqui pra melhorar. Quero dizer que eu não tô imune a erros, tá? E aqui não é um lugar pra dizer, bater o martelo de essa é a verdade, siga isso e acabou, não. Logicamente, eu tenho o meu posicionamento, mas a minha intenção não é dizer pra ninguém que faça isso ou faça aquilo. Não, eu só quero crescer como pessoa e poder iluminar aí um pouquinho a vida de qualquer outra pessoa. Então, fiquem com Deus, um beijo e até o próximo. Tchau!